aqui é baseado nessa carta, nesses ensinamentos que o Cristo nos trouxe através do seu livro. Então nós vamos começando a falar sobre as verdades a respeito das origens da personalidade humana. O que quer dizer isso? Que nós temos a nossa personalidade e nós temos o nosso livre-arbítrio, que nós podemos fazer, pensar, agir de acordo com a nossa consciência, de acordo com a nossa mente. Esse é o nosso livre-arbítrio. E foi dada a capacidade desse livre-arbítrio por uma questão de defesa também. E isso, ele vem nos trazer, vem nos falar que não é pecado esse livre-arbítrio, porque faz parte da criatividade humana, da nossa individualidade, e que não há pecado nem punição a respeito de tudo isso que venha do alto. Porque o homem, quando ele tem o livre-arbítrio, na verdade, ele assume a responsabilidade das consequências dos seus atos, do seu pensamento, das suas atitudes, tudo que emana da sua mente. E não é pecado, como foi incutido na nossa cabeça, a ideia do pecado, as crenças. Tanto que, quando se praticava alguma coisa que incomodava a nossa mente, a nossa consciência, de acordo com a nossa experiência religiosa de antigamente, corria-se ao religioso, ou padre, ou alguém, para que a gente fosse confessar esses pecados, porque achava que ia ser punido. E lá era submetido a algumas penitências para que esse pecado fosse absolvido. E na verdade não é bem isso que o Cristo passa para nós, que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos. E as consequências, nós é que atraímos. Nós atraímos essas consequências através do exercício do poder do ego, da nossa mente. Então faz parte da lei de ação e reação. Tudo que eu faço vai gerar uma consequência e eu vou ser responsável. E eu não posso passar essa responsabilidade para o meu irmão, para Deus, para alguém. Essa responsabilidade nós temos que assumir, porque temos que trabalhar esse ego dentro de nós. Porque na nossa personalidade, por exemplo, nós somos regidos por duas forças: a força de atração e a força de retração. E isso é o que equilibra o nosso ego. A gente pode atrair coisas boas, ter as consequências dessas coisas boas, e atrair também as não tão boas, e temos que assumir as suas consequências. Da mesma coisa, a retração. Tudo aquilo que a gente vê que não faz parte do nosso ego, da nossa personalidade, e a gente pode rejeitar, a gente vai fazer isso, porque nós temos noção de que a nossa mente é que atrai tudo isso. E nós, uma vez retraindo, nós vamos mandando realmente dissolver aqueles pensamentos, aquelas atitudes, e aí o nosso interior, ele vai gerando mudanças, porque nós vamos tomando consciência de que tudo faz parte da nossa mente. A mente tem um poder extraordinário, né? Então, os líderes religiosos, né, ele ensina como o esquema mentais moderno, formado na consciência, pode atrair a calamidade, atrair pestes, doenças. E de que jeito a gente vai atrair uma calamidade, um deslizamento, uma tempestade? Muito simples, porque o homem está faltando com muito respeito do homem
para com a natureza. E tudo que se apresenta na natureza é por conta da mente humana que atrai. Essa falta de respeito, por exemplo, de como tratamos a natureza, como nos reagimos a ela, não cuidando dela, porque ela está disponível a todo momento para o nosso crescimento, para o nosso favorecimento. E se nós não a respeitamos, tudo vem contra nós. E as calamidades são o descarte de certos lixos que vai atrapalhar nessa calamidade, vai atrapalhar, por exemplo, a nossa vida, porque o homem é responsável por acumular esses lixos. As pessoas que moram naquelas regiões de deslizamento, elas são atraídas para ir para ali, mas acontece que elas estão correndo risco e, na verdade, atraindo todo o problema. Então, tudo está na sua mente, né? As guerras, por exemplo, faz parte da mente do homem, o homem que produz todo aquele pensamento de discórdia, de egoísmo, de queixa, de luta. Então tudo isso é o homem que vai atraindo as revoluções, as tragédias. Esse desastre natural, na verdade, ele primeiro nasce na consciência humana e para depois se formar no globo terrestre. Então ele fala assim: tudo somos nós que atraímos através da mente e principalmente através do medo. Isso é o que Jesus tentou dizer aos judeus quando caminhava pela terra e chorou quando eles se riram e chamaram Jesus de louco. Porque Jesus, quando ele entrou no deserto após o seu batismo, que ele recebeu aquela iluminação, que ele saiu de lá transformado espiritualmente, explodia dentro dele aquele sentimento de amor muito grande. Ele saiu de lá amando a natureza, as pedras, as plantas, os animais e as pessoas. E é através desse amor profundo, dessa iluminação que ele sentia, é que ele conseguia fazer as curas. E a vontade dele era voltar para casa e contar para a família sobre sua transformação. E ele chorou quando ele quis passar para toda a humanidade, naquela época, os judeus, que tinha aquelas crenças aí enraigadas, que conservava aquela crença de olho por olho, dente por dente, e não podia se ajustar com aquele novo sentimento, com aquele novo pensamento que Jesus trazia. Então, por isso, eles esperavam que Jesus ajudasse ele nas demandas, nas lutas, nas conquistas, porque ele se preocupava muito naquela época com o ter e não com o ser. Eles buscavam, através daquela época, o crescimento material, e eles lutavam muito pela sobrevivência, a busca do alimento, das conquistas, do poder, e não podia entender, na verdade, o que Jesus queria passar naquele momento. Então Jesus fala que as igrejas estão agonizantes, cristalizadas em rituais e dogmas, e seus líderes espirituais não conseguem responder às necessidades espirituais que estão em contínua evolução, nos ardentes buscadores da verdade. Por isso as igrejas estão se esvaziando. E nós temos experiência, porque antes de conhecer o Espiritismo, tínhamos o nosso hábito de ir às igrejas e lá assistir os cultos, e na verdade aqueles cultos não respondiam nunca os nossos questionamentos, não respondia aquela curiosidade que nós tínhamos, aquela sede de saber. E quando íamos perguntar, lá eles diziam que era mistério de Deus e que nós não tínhamos
permissão para penetrar nesses mistérios. E aí ficava aquela confusão, e aí a busca, um sai para um lado, outro sai para o outro, buscando, na verdade, resposta para esses questionamentos. Então as igrejas devem manter os corações abertos e receber intuitivamente a mais alta verdade e abandonar crenças que têm permitido que a besta, na verdade a besta é o demônio, que eles chamam, controle o pensamento humano. E que o demônio, na verdade, Jesus Cristo fala que não existe. Na verdade é o nosso ego. E eles falam que Jesus foi tentado por esse demônio no deserto. E que, na verdade, Jesus entrou em conflito com esse demônio, que, na verdade, é o seu ego. Ele orou, ele ficou 6 semanas no deserto, buscando essa iluminação através da oração, da meditação, do jejum, e lutando contra esse ego, botando para fora tudo aquilo que ele tinha e que nós temos hoje, e que ele tinha naquela época. E depois dessa iluminação, ele se livrou desse demônio interior. E aí foi quando ele começou a sair, reconhecer todo o potencial da natureza para curar a humanidade que ele considerava todos doentes. Então ele aconselha que reze sinceramente com toda a sua alma e oração por uma verdadeira iluminação, ao invés de firmar crenças velhas e falsas crenças. E só assim poderemos fazer tudo aquilo que ele fez, que ele falou que a gente poderia fazer como ele, ou muito mais que eles, né? E aí ele fala da necessidade urgente de uma visão mais elevada, que deve ser amplamente aceito, que existe uma visão elevada e que é por isso que devemos nos esforçar para introduzir na nossa vida diária os bons hábitos de meditação, de oração, de trato com o nosso próximo, de conquistas reais, do desapego pelo material, e que tudo isso carrega uma força muito grande dentro de nós se a gente não desapegar de tudo aquilo que for material, principalmente. Aniquila o nosso ser. A nossa mente, ela não consegue se expandir, ela não consegue se abrir para os novos ensinamentos. E a consciência humana deve ser rapidamente elevada para ver o que ouvi no deserto, segundo Jesus falou, a realidade do amor por trás e no interior de toda a existência. Aí ele fala que quando a verdade for estendida, a humanidade avançará para o próximo degrau de evolução espiritual e porá em movimento uma nova forma de esforço humano e de experiência pessoal. E aí nós temos que fazer o nosso trabalho de construção em nossa consciência. Devemos primeiro registrar na nossa mente tudo que Jesus ensina através dessas cartas, que é o desapego, que é aquela mudança espiritual que devemos praticar diariamente, criar um hábito da oração e da meditação em nossa vida, porque tudo isso nos alinha com a espiritualidade, nos fortalece com o nosso mentor espiritual, porque nós temos as nossas companhias e tudo que nós sentimos é auxiliado por esses mentores, esses irmãos que nos acompanham. E se por acaso agimos contrário a esses ensinamentos, esses mentores, eles não vão estar tão presentes na nossa vida, nos auxiliando. Ele fez a afirmação para confrontar as crenças predominantes e para gravar na mente das pessoas que ele teve a mesma origem física que nós. E a intenção dele era mostrar
para aquele povo daquela época, que ele, na verdade, era igual a eles, mas que ele tinha recebido aquela iluminação e tinha muita mensagem para falar, para que houvesse essa transformação. Não a transformação que eles procuravam materialmente, as conquistas, o poder, mas sim a revolução do seu ser, o esvaziamento desse ego que cada um trazia dentro de si naquela época. E ele fala: você foi doutrinado com ensinamentos religiosos, deve tentar compreender que meus discípulos evangelistas, ao relatar a minha vida, descreveram somente aquilo que se lembrava pessoalmente e que apoiava plenamente seus relatos de minhas atividades sobrenaturais. Eles também incluíram muitas coisas que outros disseram de mim durante a cerca de 30 anos após a minha morte. Então, na verdade, todos aqueles ensinamentos das sagradas escrituras que a gente conhece e que há muita discussão, muita polêmica em torno da tradução de tudo isso, se dá porque naquela época a língua falada era uma, foi passando para outra, para outra, para outra, e até chegar a nossa, houve muita deturpação, muito esquecimento de tudo aquilo que Jesus falou. E, na verdade, o que ele veio trazer nessas cartas é a retificação de tudo aquilo que ele falou naquela época. Porque muitas religiões surgiram, uma vertente do cristianismo, uma vertente daquela religião daquela época, e cada um interpreta as escrituras de uma maneira diferente. Daí as polêmicas, as divisões nas mentes das pessoas, e aquela busca que todo mundo tem para responder aqueles questionamentos, aquela sede de saber, na verdade, não está sendo esclarecido, não está tendo sucesso. Então, cada vez mais as igrejas estão aumentando, criando mais igreja, e cada uma vai interpretando de um modo tudo aquilo que Jesus falou. E agora, com a chegada das cartas de Cristo, nós vamos ter a oportunidade de conhecer o verdadeiro sentido dos seus ensinamentos, que ele fala claramente sobre a revolução do ser, que ele fala sobre a eliminação de aquelas crenças que nós trazemos, que ela está enraizada dentro de nós durante muito tempo. E agora chegou a oportunidade de rever tudo isso, de abrir a nossa mente, a nossa consciência, para que a gente possa realmente entender e aceitar esses ensinamentos. E ele encerra esse capítulo dizendo: portanto, estas cartas vão levar vocês à minha verdade. Estou descendo em consciência para descrever a minha vida e meus ensinamentos de 2000 anos atrás. E aqui estamos nós. A cada esclarecimento que nós damos nessa palestra, nós vamos pegando capítulo por capítulo, que na verdade são páginas, pelo enriquecimento das suas comunicações, dos seus esclarecimentos. Nós estamos estudando poucas páginas cada vez, porque os ensinamentos do Cristo é muito rico, é muito profundo e requer uma preparação muito grande da nossa consciência, para que ela vá se abrindo, porque à medida que ela se abre, nunca mais ela volta ao tamanho normal. Palavra do Einstein, né? Então, muito obrigada a vocês por tudo.